Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui ao vivo para mais um podcast Raízes da Inovação e hoje a gente tem o prazer de conversar com a Lívia e com o Ravi a respeito aí do tema Hackeando as Organizações. Vou trazer a Lívia e o Ravi aqui com a gente. Oi, Lívia, oi, Ravi, tudo bom? Tudo bem, você? Estamos ao vivo aqui, pessoal. Estou muito feliz porque hoje também a gente inaugura um novo momento aqui do projeto Innovation Roots. Hoje quem vai fazer as vezes do podcast vai ser a Lívia, que vai fazer o papel aqui de conversadora, entrevistadora, perguntadora, junto ao Ravi. Então estou muito feliz com isso. O projeto está ganhando corpo, está ganhando novas formas também. Então eu vou deixar aqui a bola com os dois. Antes disso, eu vou só apresentar a Lívia rapidamente para vocês. A Lívia, ela é profissional de mercado já com mais de 20 anos de experiência, trabalha com cultura e felicidade organizacional, ajuda empresas e líderes a construir ambientes empáticos, saudáveis e diversos que cuidam das pessoas, dos negócios e do planeta. A Lívia também é colunista e colaboradora aqui do projeto e da plataforma Innovation Roots, tá? Possui MBA em Felicidade e Cultura Organizacional pela Happiness Business School e especialização em Neurociência para Negócios pela MIT. Seu objetivo é guiar empresas para encontrarem a melhor equação possível entre qualidade, produtividade, inovação e felicidade corporativa. É apaixonada pelas relações humanas e por conectar pessoas, ideias e negócios. Acredita que o bom humor e uma ótica positiva sobre a vida são a porta de entrada para o sucesso. Lívia, muito bem-vinda. Ravi, muito bem-vindo. Vou passar a bola para você aí, Lívia, para você também apresentar o Ravi para a nossa audiência. E vou pilotar aqui o nosso podcast nos bastidores. Vamos convidar desde já a audiência também a fazer perguntas. Se tiver perguntas, eu entro aqui e faço a pergunta da audiência para vocês também, para a gente ter um bate-papo muito rico e muito gostoso aí. Valeu, pessoal. Obrigada. Bom dia, pessoal. Muito legal estar aqui com vocês, um monte de gente entrando. É, Acho que o Paulo já me apresentou, né? Longamente, inclusive. Eu estou muito feliz de estar conduzindo esse papo com o Ravi, que é um colega recente de jornada, a gente troca bastante, então eu estou muito feliz de estar aqui com ele. O Ravi é especialista em design organizacional e sócio da consultoria Target Teal, mas eu acho que melhor do que eu é ele poder se apresentar, e eu já começo com uma primeira pergunta que vai dar start para essa apresentação. Então, a gente gostaria de saber o que te levou a se tornar um design organizacional e como a sua jornada pessoal e profissional influenciou a maneira como você enxerga a transformação organizacional. Opa, beleza, obrigado, Lívia. Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês, feliz de estar aqui com vocês hoje. E beleza, eu posso contar um pouco sobre o que me trouxe até aqui, né? Eu acho que, para mim, a minha conexão com o design organizacional está muito relacionada com um dos sonhos que eu tive na minha adolescência, que era, basicamente, eu queria virar um permacultor agrofloresteiro. Eu achava que eu ia sair por aí plantando florestas pelo mundo, especialmente ali na região do Goiás, onde eu cresci. E eu comecei a estudar muito sobre ecologia, restauração de áreas degradadas, implementação de agroflorestas, florestas sintrópicas e tudo mais. E quanto mais eu me envolvi em projetos como esses, eu percebia que a gente já tinha mapeado e compreendido muitas técnicas sobre como regenerar solo e como fazer florestas, né?
Só que o problema que eu percebia sempre é que a gente tinha problemas de interação entre os humanos que plantavam essas árvores. Era sempre um disse que não me disse, um monte de tretas. E isso começou a me chamar a atenção e eu comecei a perceber que talvez a questão para mim não fosse como aprender a plantar florestas com árvores, mas como talvez estabelecer grupos e comunidades como verdadeiras florestas. E a partir daí eu demorei, na verdade, para realmente me conectar com o campo organizacional. Eu naveguei muito tempo dentro do campo da facilitação, mas eu tinha um primeiro ofício na minha vida que era ser músico, violonista, compositor. E aos poucos eu fui fazendo uma transição. Muita coisa aconteceu, acho que não vai caber aqui hoje para contar essa história, mas aos poucos eu fui fazendo uma transição para o campo da facilitação. E, a partir do campo da facilitação, eu fui me conectando cada vez mais com o campo organizacional. Mas, basicamente, eu começo com o meu primeiro passinho ali no campo da ecologia, da agroecologia. Os meus primeiros trabalhos em meios organizacionais foram justamente nesse campo de gestão de projetos, dentro de projetos ambientais, socioambientais, trabalhando com ONGs, trabalhando com cooperativas. Uma curiosidade, eu fui gestor de um parque ambiental no Marrocos, há uns 7 anos atrás, e a partir daí eu fui cada vez mais me conectando com o campo do design organizacional. Justamente porque eu fui percebendo que também o campo da facilitação ele não era o suficiente, não era só a gente encontrar tecnologias sociais que ajudavam as pessoas a trabalharem juntos no momento que a gente está se reunindo, mas faltava todo um amparo estrutural dentro desses trabalhos que voltava sempre para uma questão de governança, de como é que a gente estabelece objetivos em comum, como é que a gente estabelece a divisão social do trabalho. E aí, a partir disso, eu fui investindo energia nesse campo, fui estudando muito sobre governança distribuída, autogestão, organizações sem chefes, e foi assim que eu, inclusive, me aproximei do coletivo que eu faço parte hoje. Eu vivia fora do Brasil, vi o que a galera estava aprontando aqui no Brasil em relação aos temas de autogestão e design organizacional, e me aproximei da Target Teal, que é esse coletivo que eu faço parte, que é basicamente um coletivo autogerido de designers organizacionais, né? Essa é a história super curta. Muito bom. Agora eu já vou passar para uma pergunta prática, mas eu acho que entra muito no que você mencionou antes, e que você menciona nos seus textos, nos seus artigos, temas como métricas, reuniões, feedbacks. Você acredita que isso são grandes questões e dores para os profissionais de hoje? E como que você vê essas questões impactando o dia a dia nas organizações e o que você acha que pode ser feito a respeito? Eu acho que cada uma dessas questões ela é um tema por si só, né? E dá para a gente explorar muitas coisas sobre isso. Acho que sobre a questão de métricas, acho que a gente vive uma ditadura de dados frios dentro da sociedade de uma forma geral e não só dentro das organizações corporativas, né? E o que eu quero dizer com esses dados frios? Basicamente, hoje, tudo aquilo que não pode ser mensurado, basicamente, não é relevante dentro do discurso organizacional. Se você vai fazer qualquer tipo de iniciativa dentro de uma organização, a primeira coisa que vão te perguntar é como é que você vai mensurar se isso está funcionando, né? Como é que você vai medir o sucesso dessa empreitada? Quais são os seus indicadores de sucesso? Quais são os seus indicadores de performance? Os nossos famosos KPIs. Então, todo o cenário da gestão corporativa, desde a Revolução Industrial, ele vem sendo muito direcionado para um lugar de metrificação. E isso é ótimo, a gente precisa medir as coisas, né? A gente precisa ter uma forma de monitorar o progresso das nossas intervenções, das nossas empreitadas. O problema dentro dessa questão é que nem tudo é mensurável objetivamente. Então, aqui no que diz respeito a métricas,
Eu gosto sempre de trazer um olhar sociológico para essa questão e fazer provocações para a gente lembrar de quais são os paradigmas que estão por trás da forma que a gente trabalha, né? Então, há um campo teórico, prático, dentro da sociologia, dentro das organizações, que é um campo chamado positivismo. A ciência positivista e as abordagens positivistas, elas são as ciências que partem do princípio de que os observadores eles conseguem acessar a realidade de uma forma objetiva. E isso realmente estruturou toda a nossa sociedade. Eu estou dando uma volta filosófica aqui, porque é difícil a gente entender por que a gente sai metrificando tudo e medindo tudo se a gente não se conecta com a construção histórico-social que fez com que a gente fizesse isso, que a gente assumisse que isso é a coisa mais importante quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho, né? Então, quais são os princípios do positivismo que permeiam toda a gestão tradicional hoje dentro das organizações? Primeiro é o que eu falei, né? Parte-se do princípio, parte do pressuposto de que a realidade social ela pode ser conhecida objetivamente. Então, a gente tem como eliminar toda a subjetividade que existe na realidade social e apreendê-la de uma forma totalmente objetiva, né? O segundo ponto, a segunda premissa do positivismo é que existem leis que são conhecíveis, que governam fenômenos sociais, e a gente consegue identificar essas leis, né? Então, eu consigo, a partir dessas leis, identificar relações de causa e efeito de uma forma muito clara, e compreender, então, e metrificar a realidade social de uma forma objetiva, né? A partir de tudo que eu observo. Um outro ponto do positivismo que influencia muito as organizações é a relação com a própria natureza do conhecimento, né? As perspectivas positivistas, elas partem da premissa de que você realmente tem como conhecer a realidade, né? Enquanto uma perspectiva subjetivista vai sempre olhar para a realidade como uma construção social. Então, o positivismo ele está por trás de todo esse arsenal que a gente tem nas organizações de mensuração, de metrificação. E isso se conecta muito com o tema de feedback, isso se conecta muito com o tema de desenvolvimento também, né? Porque a partir do momento que você parte do princípio que tudo pode ser metrificado numericamente, você também parte do princípio de que vai ter alguém dentro da organização que tem autoridade para dizer o que o outro precisa para ele se desenvolver. E aí começa a pirambeira, né, a ladeira abaixo, que eu tanto critico nos meus artigos, no meu dia a dia. Eu vou numa direção contrária, e não só eu, mas toda uma escola subjetivista, informada pela complexidade. Eu insisto, né, de que, primeiro, cara, mensurar é importante, trabalhar com dados frios é relevante, mas há uma questão que é muito pormenorizada dentro das organizações, que é a gente também levar em conta os dados subjetivos, a experiência subjetiva da realidade que as pessoas têm dentro das organizações. E isso, infelizmente, não tem como ser conhecido de forma objetiva. A gente vai depender de perspectivas diferentes das pessoas, a gente vai ter que ouvir as histórias que as pessoas contam para compreender essa realidade social, né? E essas histórias que as pessoas contam e as experiências subjetivas que elas têm, tem uma pesquisadora chamada Nora Bateson, que deu um nome muito interessante para isso, em que ela, fazendo uma oposição ao mundo do Big Data, que é baseado, né, em dados frios, ela faz uma provocação sobre, então, uma realidade baseada em dados quentes, que são justamente essas informações, esses dados que emergem a partir da relação dos indivíduos com as estruturas sociais e dos indivíduos com eles mesmos, né? Então, de uma forma bastante grosseira e talvez até um pouco reducionista, a gente pode entender dados frios como sendo dados quantitativos, dados quentes como sendo dados qualitativos. Então, quando a gente fala de métricas e da tirania das métricas, a gente tem uma série de problemas associados a elas, porque hoje em dia, e já faz muito tempo, né, que a coisa, que o baile ele toca assim, hoje em dia é mais importante você demonstrar que você está medindo algo e você otimizar a sua medição para um objetivo que foi declarado, do que você realmente interagir com o fenômeno social na forma que ele está se mostrando para você.
Então, a gente tem uma série de incentivos perversos associados a metas, em que forçam as pessoas a, muitas vezes, manipularem as suas ações para que as métricas apareçam da melhor forma possível. Isso não é nenhuma novidade para quem acompanha escândalos de corrupção dentro das organizações, toda a história que a gente teve com as americanas, por exemplo. Se a gente não tivesse ali um design organizacional que permitisse tanto a manipulação dos dados, aquele rombo financeiro teria sido identificado muito mais rápido, né? Se a gente não tivesse um design organizacional que permitisse a Vale fabricar tantos dados falsos, a gente não teria tido a desastre de Brumadinho, que não foi por falta de aviso. Então, a obsessão por métricas, ela vem de uma necessidade real da sociedade, que é a gente conseguir monitorar o progresso das nossas intervenções e realmente mensurar aquilo que é possível mensurar, né? Mas ela traz consigo uma série de antipadrões, uma série de vícios, uma série de ciclos viciosos que acabam prejudicando mais do que ajudando. E aí, quando eu critico a noção de métricas, eu não estou falando que a gente tem que parar de medir as coisas, que a gente tem que abandonar os dados frios ou que dados quentes são melhores do que dados frios. Isso seria uma perspectiva muito simplista, né? Muito preto no branco, e a vida não é preto no branco. Mas como há um discurso dominante que foca excessivamente naquilo que pode ser medido, e você tem, né, uma corrupção, uma corruptela aí daquela frase que muitas vezes atribuem ao Deming, mas ele nunca falou nada com isso, que é que você não pode gerir aquilo que não pode ser medido, né? Ou ainda aquela outra que diz que você não pode melhorar algo que não pode ser medido. Essa frase, ela traz esse pressuposto de uma forma muito gritante, né? E a verdade é que se você não tem como gerir aquilo que você não pode medir, no final do dia você está em problemas sérios, né? Porque a maioria das coisas que você lida no seu dia a dia, você não tem como medir. Então, acho que a provocação toda ela vem para um lugar de que a gente precisa reintroduzir, recuperar o verdadeiro lugar das pesquisas qualitativas dentro do mundo organizacional e dentro da sociedade como um todo, né? Nas organizações, a pesquisa qualitativa, ela muitas vezes ela se restringe a comentários em pesquisas de avaliação, pesquisas de clima, são comentários, né? Você raramente vai ter um trabalho com grupos focais, com entrevistas semi-estruturadas, é tudo para enfiar dentro dos moldes que foram pré-definidos. E aí, nossa, eu estou falando muito sobre métrica, mas a gente tem os outros temas ali, né, de feedback e desenvolvimento. A relação entre feedback e isso tudo que eu falei, ela não vem diretamente com a premissa de métricas numéricas, né? Embora muitas vezes os feedbacks eles são amparados, sim, por artefatos que tentam estabelecer ranks e mensurações objetivas da performance das pessoas, que é outra coisa que também é muito difícil de se fazer objetivamente, é algo que foi introduzido pelo discurso dominante das teorias de gestão, mas que é bastante questionável, né? Porque a percepção de performance sobre um indivíduo, ela sempre vai ser subjetiva. Não é porque você faz uma planilha em que você estabelece alguns indicadores e você tenta enfiar o comportamento da pessoa dentro desses indicadores que aquilo se tornou mais objetivo, né? Continua sendo subjetivo pra caramba, né? A gente tem aí uma série de ferramentas utilizadas para fazer avaliação de performance que tentam enquadrar as pessoas em quadrantes, literalmente enquadrar em quadrantes, né? E reduzir o comportamento das pessoas àquilo que pode ser metrificado e mensurado. Só que o grande elefante que está na mesa é quem é que define quais são os indicadores, né? Quem é que define o que é certo e o que é errado? Quem é que define o que é uma boa performance e o que deixa de ser? Então, há toda uma questão aqui que volta para relações de poder. E que está intimamente relacionado até com a própria forma como as organizações funcionam, especialmente organizações hierárquicas, com grandes camadas de aprovação, onde, para você poder saber se as pessoas elas estão agregando valor para a organização, você precisa desenvolver meios de mensurar a performance delas.
né? O problema é, de novo, você assumir que é possível mensurar a performance de uma forma objetiva. E aí, enfim, não sei, Lívia, estamos indo na direção que você estava pensando, você quer trazer algo aqui, abrir algum ponto para a gente aprofundar mais? Não, sim, eu gosto muito dessa sua fala de mensurar, porque eu acho que até por conta da minha jornada, que eu fui muito tempo comercial, em diversos segmentos, tudo era uma questão de mensurar, e nem tudo é mensurável, né? Eu acho que a Laís traz aqui no chat também que os dados frios, eles anulam, né, essa sensibilidade da observação humana. E eu acho que é isso, eu acho que tem tantas camadas, nós somos, né, seres tão complexos que não tem como a gente metrificar a performance como as empresas propõem hoje em dia. Não sei se um dia conseguiremos fazer isso, mas eu acho que são questões muito subjetivas para a gente colocar tudo dentro, né, do mesmo pacote. E é isso que você traz, eu acho que leva a gente para a próxima questão, que é a falta de desenvolvimento, né? E a saúde mental hoje são preocupações crescentes, por mais que a gente vê, né, que não é tão, não é como a gente gostaria, mas são preocupações crescentes. Então, qual você acha que é o papel do design organizacional em ajudar as empresas a lidar com esses desafios, que muitos deles vêm desses problemas que você mencionou anteriormente? Ah, legal. A questão da saúde mental, ela é muitas vezes tratada como um atributo do indivíduo, né? Então, você vê uma série de discursos, não só dentro do meio corporativo, mas na sociedade de uma forma geral, em que basicamente propõem que se o indivíduo ele está passando por um momento de exaustão, se ele está entrando em burnout, se ele está tendo problemas de saúde mental, é provavelmente porque ele não está se cuidando bem. Provavelmente porque ele não está se cuidando direito, ele não está gerindo bem o tempo dele, ele não está... agora tem uma galera que adora dizer, né, que você precisa lidar com seus ciclos de dopamina, você precisa interromper os seus ciclos de dopamina para que você consiga regular melhor o seu humor e etc e tal. Você precisa conseguir lidar com as notificações que você recebe o tempo inteiro. Você precisa se organizar de uma forma que seja mais saudável para você. Para de ficar rodando o feed do Facebook, do Instagram, do LinkedIn e vai fazer alguma coisa que preste, né? E claro que existe uma responsabilidade individual dentro do processo de cuidado, dentro do processo de nutrir a nossa saúde mental. É claro que sim, tudo isso é muito real. É lógico que a gente tem que aprender a interromper os nossos ciclos de dopamina barata, né? É claro que a gente precisa aprender a otimizar a utilização do nosso tempo, para que a gente possa ter mais tempo para descansar, por exemplo. O problema com esse discurso é que ele transfere a responsabilidade inteira das mazelas da saúde mental para as costas do indivíduo, né? E o que mais que tem? Será que é só isso mesmo? Será que é só o indivíduo ele aprender a cuidar melhor de si e tudo vai dar certo? Esse é o grande segredo das pessoas vencedoras que estão super bem numa sociedade capitalista? Para mim é óbvio que não. Se a gente não discute sobre as estruturas organizacionais que afetam a vida dessas pessoas e a gente só transfere responsabilidade para os indivíduos, dificilmente a gente vai ver alguma mudança acontecendo, dificilmente a gente vai ver realmente as pessoas se sentindo melhor, né? E, na verdade, cara, atira a primeira pedra quem não estiver se sentindo mal hoje em dia. Na verdade, se você não está se sentindo mal hoje em dia, dentro da sociedade doente que a gente vive, isso não é necessariamente um sinal de saúde. Talvez você não esteja sentindo muito bem o que está acontecendo ao seu redor. Talvez você não esteja percebendo, né, toda a pressão e todas as incoerências e incongruências da sociedade em que a gente vive, né? O Krishnamurti falava que não é um sinal de saúde você estar bem adaptado a uma sociedade doente. Então,
vamos falar sobre as estruturas adoecedoras dessa sociedade doente, né? Se a gente quer falar de saúde mental nas organizações, a gente precisa falar sobre poder. A gente precisa falar sobre como a concentração de poder, ela oprime as pessoas, fazem as pessoas se sentirem menos seguras, menos engajadas, menos motivadas. A gente precisa falar sobre como metas irreais e abusivas fazem com que as pessoas tenham que se matar de trabalhar. A gente precisa falar sobre como salários precários fazem com que as pessoas fiquem desesperadas e deprimidas, né? Eu não tenho também como colocar a responsabilidade da pessoa interromper o scroll down, infinite scroll down dela no Instagram e no LinkedIn. A gente precisa de políticas públicas que limitem a forma como essas ferramentas são desenhadas. Não deveria existir uma ferramenta que se aproveita de uma vulnerabilidade do ser humano que faz ele sempre querer ficar rodando para baixo porque ele vai receber uma recompensa de dopamina. Isso deveria ser proibido, né? Tinha que ter algum tipo de regulamentação que, sei lá, cara, fecha o aplicativo depois de determinado tempo. Não dá para você só colocar isso nas mãos do indivíduo, porque a gente está falando de algo, da mesma forma que a gente tem que regulamentar drogas, né, que são altamente viciantes, a gente também tem que regulamentar redes sociais e os estímulos que essas redes sociais utilizam. As redes sociais, elas poderiam ser desenhadas de uma forma menos danosa, com menos estímulos que fizessem a gente ficar tão viciado naquilo, né? E isso é uma questão de design organizacional, veja bem, porque você tem dentro de grandes organizações como a Meta, por exemplo, toda uma série de áreas que estão relacionadas com ética, com governança, com compliance, com a forma como essas ferramentas são desenhadas, né? Só que essas áreas elas não têm poder para mudar esses aspectos, porque no fim do dia o que importa é o lucro, é o quanto de pessoas a gente tem passando a maior parte do tempo delas dentro das nossas redes, né, sem fazer absolutamente mais nada. É a famosa economia da atenção. Então, toda essa questão de saúde mental e de desenvolvimento pessoal dentro das organizações e fora das organizações, não tem como a gente falar sobre isso se a gente não fala sobre as estruturas que estão no ambiente em que essas pessoas estão inseridas. Então, a gente tem sim que reconhecer, beleza, você quer aprender um Pomodoro para você poder organizar melhor o seu tempo? Claro, isso é ótimo, eu super recomendo. Aprende a fazer um segundo cérebro, a fazer melhor gestão do seu conhecimento e tal. Mas isso não vai fazer você se sentir menos infeliz numa sociedade capitalista, né? Não vai, no final das contas. O que a gente precisa colocar em pauta é intervenções estruturais, né? Então, quer falar de saúde mental dentro das organizações, fazendo dando yoga para os seus funcionários, né? Ou dando um parque de diversões dentro do prédio para as pessoas elas poderem se divertir, descontrair um pouco, beleza, legal, faça isso também. Mas se a gente não discutir sobre os incentivos, a forma como as pessoas são reconhecidas ou deixam de ser reconhecidas, a forma como as decisões são tomadas, o nível de participação real que as pessoas têm nos fóruns dentro da organização, né? As ferramentas que elas utilizam, o tipo de notificações que elas recebem, a forma como elas são assoberbadas ao lidar com diferentes canais de informação dentro da organização e tal, tudo isso é sobre saúde mental, né? Então, o discurso, ele torna-se muito vazio, né? A gente teve agora, com a NR1, uma norma que vai forçar as organizações, pela primeira vez, a lidarem com os efeitos, os riscos psicossociais e as questões de saúde mental das pessoas dentro da organização. Eu acho ótimo, maravilhoso que a gente tenha uma norma que agora torna isso obrigatório e que reconhece a relevância desse tema e tal. Mas a minha preocupação, a minha suspeita é que isso, na verdade, no fim do dia não vai mudar nada, porque a gente ainda tem um discurso dominante que é muito focado no comportamento do indivíduo. Então, a gente vai resolver esse problema, a gente vai fazer intervenção. Qual é a intervenção? Vamos fazer um comitê de saúde mental em que nada vai ser decidido nunca e que não tem nenhum poder real dentro da organização. Vamos fazer treinamentos e treinamentos e treinamentos e workshops e workshops e workshops, né? E vamos tratar um problema que é super complexo,
que exige intervenções estruturais com uma abordagem de, vamos fazer um plano de ação, como se fosse possível você fazer um plano de ação linear, dizendo o passo a passo que você precisa fazer para resolver um problema tão complexo quanto riscos psicossociais dentro da organização, né? Então, por um lado, é bom a gente ver um avanço sobre isso, mas eu sou muito descrente, infelizmente. Sim, porque a gente está falando em algo que antecede isso, né? Em mudar as estruturas. É igual, muitas vezes eu tive ao longo da minha jornada treinamentos de gestão de tempo. E aí eu sempre ficava me questionando, as equipes participando desse treinamento e estando sobrecarregadas. Então, não é sobre saber gerir melhor o seu tempo. É, de novo, né, culpabilizando o indivíduo, mas não é sobre isso, é sobre, né, realmente a estrutura. E eu acho que quando você citou a parte do lucro, eu já queria até antecipar uma pergunta, porque você, em alguns textos seus também, você fala sobre, né, a questão das organizações, de cuidar das pessoas, dos negócios e do planeta. E a gente até já conversou isso anteriormente. Como que você acha que é possível, se é que é possível equilibrar esses três aspectos sem que um se sobreponha aos outros nesse cenário que a gente vive de performance e lucro? Uhum. Olha, eu acho que não é possível cuidar das pessoas sem abrir mão de algumas práticas que buscam alta performance ou uma busca desmedida pela otimização das métricas que a gente discutiu anteriormente, né? Então, eu acho que a gente tem um cenário montado hoje, especialmente nas grandes corporações, na grande indústria, que torna basicamente impossível você cuidar das pessoas sem você abrir mão de determinadas práticas, né? Então, você tem, por exemplo, vamos pensar em grandes indústrias mineradoras dentro do Brasil, né? As indústrias mineradoras dentro do Brasil, elas são essencialmente voltadas para uma mensuração de quanto de minério elas conseguem extrair e vender para os seus clientes, a qualquer custo. No fim do dia, tem uma relação contratual em que eu preciso bater a meta que foi definida no meu contrato e as pessoas que trabalham ali, elas vão ter que se virar para fazer aquilo. Então, se a gente não começa uma conversa, e essas organizações, geralmente, elas são organizações de capital aberto, né? Se não tem uma conversa que realmente começa a estabelecer limites estruturais para o quanto você vai pressionar essas pessoas, esses trabalhadores, para extrair esses recursos e atingir as suas metas, nada vai mudar. Não tem como, né? Então, existem organizações que fizeram grandes movimentos para tentar mudar, né, a forma como eles trabalham. A gente tem no Brasil um grande exemplo, que foi a Senco, né, a organização do Ricardo Semler, que nos anos 80 mudou de uma organização extremamente hierárquica para uma organização autogerida, em que os trabalhadores eles começaram a ter muito mais autonomia para organizar o trabalho deles e tal. E, cara, a organização ela continuou lucrando e o crescimento financeiro dela continuou indo aos céus, né? Mas isso se deveu a uma intervenção do dono da organização que resolveu abrir mão de uma série de premissas e que também estava disposto a ficar no vermelho durante um bom tempo, né? Então, isso é um caso de uma organização que mudou radicalmente a forma como trabalha, e que conseguiu trazer uma qualidade de vida maior para os seus trabalhadores e, inclusive, mudar a sua relação com o meio ambiente, né, a partir de uma mudança estrutural interna. Mas eu não acho que a gente vai ver isso acontecendo em grandes corporações, como o exemplo que eu dei de mineradoras, por exemplo, no Brasil, porque eu não vejo uma vontade de ter uma conversa franca e uma mudança estrutural que realmente ressignifica, né, a forma como se dá a relação não só com os trabalhadores, mas também com seus stakeholders, com seus acionistas. Porque mesmo que uma organização grande hoje queira fazer algo diferente nesse sentido, queira mudar a sua abordagem extrativista, né, que é
opera na base da subordinação e da extração do máximo desses trabalhadores, ainda assim vai ter que lidar com os interesses diversos dos seus acionistas, né? E esses acionistas, eles muitas vezes eles representam todo um ecossistema que busca apenas uma coisa: lucro. Então, é possível a gente mudar grandes organizações, grandes corporações, grandes indústrias, para a gente poder realmente ter uma qualidade de vida melhor para esses trabalhadores, para o grande proletariado que trabalha no chão de fábrica? É possível, sempre foi possível. E a gente tem uma série de exemplos na história que mostram iniciativas nesse sentido, né? Mas há uma mudança aí central que vem a partir dos proprietários dessas organizações, em que eles deixam de buscar apenas o lucro pelo lucro e eles buscam uma camada de significado que vai além disso dentro do trabalho deles, né? A gente tem o caso da Patagônia, por exemplo, a gente tem o caso da Morningstar, a gigante produtora de tomate, né? Existem vários casos que falam sobre grandes transformações onde isso aconteceu. Então, a gente sabe que é possível, mas a gente não pode ser ingênuo e esquecer que a gente vive num sistema econômico que preza majoritariamente pelo lucro infinito, né? Então, sim, eu ajudo organizações a cuidarem das pessoas, a cuidarem do negócio e cuidarem do planeta, né? Quando as pessoas que têm poder de tomada de decisão dentro das organizações querem fazer isso, né? É isso. Muito bacana. Eu vi que aqui no chat tem muita gente fazendo pergunta, e eu acho que a próxima pergunta que eu vou fazer para o Ravi vai responder pelo menos as últimas três. Eu posso complementar aqui, talvez, porque o Lucas fez uma pergunta mais específica. Mas a minha próxima pergunta é: como você enxerga a transformação organizacional na prática? E quais são os desafios reais para promover mudanças significativas dentro de um sistema capitalista que muitas vezes impõe barreiras à evolução sistêmica das organizações? Está muito ligado ao que você estava falando antes. E aí, para complementar, Ravi, eu acho que vale eu puxar essa pergunta do Lucas Sanches Kadiama, que ele fala: Ravi, você acha que podemos criar jogos com regras que se desenham dentro desse quadro ideal para o design organizacional, poder estruturar, equilibrando poder e participação e humanização para criar uma realidade experimentada diferente da vigente e que isso pode nos auxiliar a sair da economia da atenção e ir para a economia da intenção? Perfeito. Olha, é muito amplo esse processo de transformação organizacional e como a gente pode mudar as regras do jogo, né? Eu acho que, assim, dentro do meu trabalho, o que fica óbvio para mim é que qualquer processo de transformação ele vai precisar de influência e de alguém que patrocine a sua ideia dentro da organização. Isso não é nenhuma novidade. Qualquer pessoa que trabalha com gestão de mudança, mesmo o PMBOK e o HCMBOK tradicional, né, você vai sempre começar com quem é o sponsor, quem é que está patrocinando a intervenção que você quer fazer. Então, quer fazer mudança numa organização, você tem basicamente dois caminhos, né? Ou você tem sponsors, patrocinadores, pessoas com grande influência dentro daquele sistema, que apoiam a iniciativa que você quer fazer, que compram essa ideia, que vão bancar isso dentro da organização, ou você tenta, como um agente interno de mudança, perturbar de alguma forma aquelas estruturas para você conseguir reorganizar o sistema de alguma forma, né? A intervenção sem alvará, em que você atua como um hacker cultural, sem permissão, e você tenta fazer mudanças dentro da organização, ela é muito menos efetiva. Você geralmente vai conseguir fazer pequenas coisas, pequenas provocações dentro desse processo, né? A transformação apoiada por sponsors, ela pode ser muito mais efetiva, mas não é mágico. Não é porque você tem alguém que apoia a sua intervenção e que tem um grande poder de tomada de decisão, uma grande influência dentro do sistema, que você vai naturalmente conseguir mudar as coisas a partir daí. Então, eu acho que se a gente quer falar sobre transformação organizacional, a gente precisa parar de achar que transformação organizacional é sobre a gente fazer um bom plano e a gente precisa colocar mais na mesa
a questão das relações de poder dentro das organizações, né? Então, muitas vezes eu trabalho com grandes sponsors dentro das organizações, que têm um grande poder de influência dentro das organizações, mas ainda assim eu preciso ajudar essas pessoas a vender essas ideias dentro da organização. Porque não trata só da a gente conseguir mapear, fazer uma boa leitura do contexto e definir boas hipóteses de intervenção para o que a gente quer que seja diferente. A gente precisa persuadir e convencer uma série de pessoas, né, e participar de uma série de fóruns dentro desse processo, né? Então, a mudança organizacional, ela se dá, em última instância, pela sua capacidade de navegar as estruturas de poder dentro da organização, né? E ela também falha por causa disso, pela nossa falta de capacidade de fazer isso, né? Então, assim, mudança na prática é muito mais do que uma questão metodológica de como a gente faz isso, está relacionado muito com como você consegue alinhar os interesses das partes envolvidas dentro da organização, né, com as mudanças que você quer fazer. Se você quer fazer uma mudança que não oferece nada para as pessoas que se beneficiam com a situação como ela está hoje, dificilmente você vai conseguir mudar alguma coisa, né? Você tem que dar algo em troca. Seria muita ingenuidade da nossa parte a gente achar que todo mundo na organização quer que os trabalhadores eles tenham autonomia, né? Eu quero autonomia se isso atender os meus interesses. Qual é o interesse que você está me atendendo? Eu pergunto enquanto um stakeholder, quando você quer dar mais autonomia na ponta para o trabalhador, né, para melhorar a qualidade de vida dele. Qual que é o retorno desse investimento? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Então, tem toda uma questão metodológica, conceitual, super legal, tem uma série de tecnologias sociais. A gente mesmo na Tahiti já publicou livros sobre a parte metodológica. Tem 1 milhão de tecnologias sociais para auxiliar as pessoas a fazer essas transformações. Mas tem uma coisa que é muito difícil de aprender, que não tem escola nenhuma que ensina, que é como você faz politicagem, né? As pessoas, elas olham muito para política nas organizações como se fosse algo, ai, nossa, politicagem é feio, né? Eu tenho que fazer politicagem, né? Eu tenho que fazer política. Mas, cara, é isso. Viver em sociedade é fazer política, né? Então, assim, nesse pouco tempo que a gente tem aqui, eu acho que talvez eu posso falar sobre transformação organizacional sobre 3 lentes, né? Que são lentes que eu uso muito dentro do meu trabalho. A primeira é, você tem que entender quais são os ganhos ocultos presentes na situação atual dentro da organização. Quem é que se beneficia com a situação como ela está? E se a sua intervenção ela não oferece algo para as pessoas que se beneficiam, os atores que se beneficiam com a situação como ela está hoje, dificilmente você vai fazer alguma coisa. Depois, a mudança que você propõe, ela tem que desafiar algum pressuposto. Se você não está desafiando nenhum pressuposto no sistema, não está mudando nada, né? Aí é só verniz. E depois, a mudança que você propõe precisa afetar algum fator estrutural dentro da organização, dentro do sistema que você está tentando mexer, né? Se a gente não mexe nos fatores estruturais, dificilmente alguma coisa vai mudar também, né? E o que são esses fatores estruturais? Quando a gente olha, por exemplo, na questão de saúde mental, né? O que é uma abordagem estrutural? São as metas abusivas, são os processos de tomada de decisão, são as estruturas das reuniões, são os fluxos de canais de comunicação. Isso são fatores estruturais que podem contribuir ou afetar a saúde mental das pessoas dentro da organização, né? E talvez eu tenha um pressuposto de que, por exemplo, todas as pessoas têm que estar disponíveis o tempo inteiro para todo mundo dentro da organização. E isso influencia a forma como os canais de comunicação da organização funcionam. Talvez eu tenha que desafiar esse pressuposto, tenho que estabelecer um pressuposto diferente, que é, olha, as pessoas elas só precisam estar disponíveis, né, se aquilo realmente fizer parte das expectativas explícitas sobre o que é esperado dela. Por exemplo, né? Ou talvez um outro pressuposto dentro das organizações que muitas vezes está implícito, né, que diz que as pessoas elas sabem naturalmente o que é esperado delas e a gente não precisa escrever isso em lugar nenhum porque elas têm um cargo, uma job description que diz o que é isso, o que é esperado dela, né?
esse pressuposto, ele pode indiretamente contribuir muito para questões de saúde mental, por exemplo, e é uma relação que as pessoas às vezes não fazem, né? Estou pegando a ideia de saúde mental aqui só para a gente tangibilizar, né? As pessoas raramente fazem associação entre a quantidade de acordos implícitos que a gente tem no nosso dia a dia no trabalho e a exaustão, né? Porque o que beneficia o ganho oculto de eu trabalhar com base em acordos implícitos dentro das organizações é que ninguém precisa justificar para ninguém o que faz, em momento algum. Então, basicamente, você faz o que o seu chefe manda. E o chefe ele pode mudar o que é esperado de você a qualquer momento. Porque eu não sei quanto a vocês, mas eu nunca vi ninguém numa organização parando para olhar o job description dele para ele dizer o que ele faz, o que ele não deixa de fazer e dizer, não, isso aqui não está no meu job description, não vou fazer, chefe. Não rola, né? Então você tem um pressuposto aí de que quem sabe o que tem que ser feito é a pessoa que ocupa o maior lugar na hierarquia, né? E uma mudança que eu faria aqui talvez era mudar o pressuposto dizendo, não, a gente só trabalha com base naquilo que foi explicitamente declarado. E aí isso responde à ideia ali do CAD, meu grande amigo, sobre como a gente pode criar regras, né, diferentes para serem jogadas. Bom, quer criar regras diferentes? Desafie pressupostos, né? E intervenha em fatores estruturais e identifique quais são os ganhos ocultos para que você ofereça algo em troca para as pessoas que estão se beneficiando. Então, eu não tenho como tirar o poder desse chefe que pode decidir tudo a qualquer momento, do nada, e fazer uma intervenção. Eu tenho que dar algo em troca para ele. Provavelmente, eu vou ter que dar ainda algum grau de autoridade, né, para essa pessoa definir. Agora, sim, isso tudo fica muito abstrato, né? Beleza, você pode olhar para 3 lentes, fatores estruturais, pressupostos e ganhos ocultos, e isso vai te ajudar a identificar o que é que você tem que mudar, onde é que você tem que intervir. A parte mais subjetiva disso e mais difícil de ensinar não é a parte metodológica em que a gente faz essas análises, né? É realmente como é que você faz um jogo de cintura político no dia a dia dentro da organização, né? Isso aí ainda está por vir, eu ainda estou aguardando alguém que consiga ensinar como você faz isso. Mas eu acho que eu tenho uma boa dica, estou um pouco assim, pretensiosa, mas eu acho que como comercial que fui por muito tempo, as minhas maiores dificuldades eram os clientes internos. Então, eu tive que me desenvolver em relação a isso. E eu acredito sempre numa boa conversa. Por mais que ela seja uma conversa difícil, eu acho que as conversas corajosas estão aí para a gente conseguir deixar menos implícito, conseguir falar, olha, isso não está no meu job description, poderá estar, mas assim, me fala o que você espera de mim, qual é realmente a prioridade, porque prioridade é uma só, não são muitas. Eu acho que não tem uma fórmula, mas talvez conversas sejam, a comunicação talvez seja o primeiro caminho, não sei. Antes de passar para a próxima pergunta, o André, ele traz uma provocação, ele fala, Ravi e Lívia, uma pergunta, não é mais fácil e provavelmente menos eficiente falar e agir sobre isso de fora das corporações? Antes tinha pouca liberdade de fala e muito pouco espaço de agência sobre isso. Agora que saí do mundo corporativo, tenho muita liberdade de falar e a mesma capacidade de agência. Perfeito. Total. É por isso que o meu trabalho como consultor externo, ele me traz muitos privilégios, né? Eu, como consultor externo, estou geralmente trabalhando com 2, 3 clientes ao mesmo tempo. Se eu perder um cliente porque eu fiz uma oposição muito forte a um cliente meu, eu não vou perder tudo, né? Eu não vou deixar de pagar meu boleto no mês que vem, né? Então, de fato, se você está fora da organização ou atuando como um agente externo, você tem muito mais maleabilidade para fazer isso. Estando dentro da organização, você tem que tomar cuidado até se você curte meus posts no LinkedIn. Tem uma galera que me manda mensagem dizendo, cara, eu adoro as coisas que você fala, mas eu não posso curtir, velho, porque o ambiente aqui na empresa não é muito bom. Então, assim, imagina, se a pessoa ela não pode curtir um post ácido, né? Quem dirá ela se posicionar dentro da organização e tentar fazer alguma coisa e tal, né? Mas é isso. Eu gosto de
de pensar que, beleza, mesmo com essa falta de agência que a gente tem, quando a gente está dentro das organizações e a gente precisa jogar o jogo, precisa cuidar das aparências, né? Ainda assim, existem pequenas coisas que a gente pode fazer, muitas vezes na maciota, ali de forma furtiva, né? Para realmente tentar perturbar a ordem de alguma forma, né? Você vai estar muito mais limitado nas coisas que você pode fazer. Porque aquilo que realmente vai desafiar algum pressuposto, geralmente envolve risco. Se você não está correndo nenhum risco no que você está fazendo, é porque provavelmente você não está fazendo nada que realmente vai mudar alguma coisa. Né? E isso é verdade tanto para mim, enquanto consultor externo, tanto para uma pessoa que atua como um agente de mudança interno, quanto também para um sponsor com quem eu trabalho, que também precisa correr riscos comigo. Então, é isso. Não, e eu acho que fazendo uma provocação é assim, é muito complicado quando a gente está dentro, eu já estive dentro. Espero um dia poder voltar, gosto do mundo corporativo. Eu acho que assim, todo mundo tem que pagar boleto no final do dia e é muito complexo, né, falar sobre isso, mas talvez se a pessoa não consegue fazer não consegue dar uma curtida nos seus posts, talvez ela realmente esteja no lugar errado, porque ainda existem empresas bacanas para se trabalhar e que talvez te deem um pouco mais de liberdade e não só uma mesa de sinuca e ping-pong. Então, Aí o Ravi ele é mais pessimista do que eu, mas eu acho provocação aí, Lívia, porque está no lugar errado para quem? Eu tenho realmente o privilégio de escolher onde eu trabalho ou eu tenho só que pagar contas porque eu tenho 3 filhos chegando? Sim, total, mas eu acho que vale a gente, né, não pode curtir um post, chega nesse nível, então essa empresa talvez seja a pior de todas, as outras vão ter outros problemas, outras questões. Então, mas é óbvio que eu estou falando aqui num lugar de muito privilégio, mas eu acho que essas reflexões são boas para a gente realmente ir ao encontro de empresas que têm os nossos valores. É complicado, mas eu acho que estamos todos nessa busca. Uhum. E aí eu acho que a próxima pergunta entra bem nesse tema, né? Como esses elementos, né? A cultura organizacional, a liderança tóxica ou a falta de preparo dos líderes e o foco excessivo em performance e meritocracia contribuem para a perpetuação do mito do herói solitário e quais são os caminhos e quais caminhos as organizações podem seguir para transformar esse cenário? Olha, eu acho que assim, tem uma coisa nessa pergunta que fala muito sobre a questão do preparo dos líderes, né? E isso é algo que eu também tento criticar bastante, porque você tem basicamente 2 grandes caminhos para resolver todos os problemas do mundo corporativo, segundo o discurso dominante. Né? Uma parte do discurso o problema é o indivíduo, vamos mudar o mindset dele, ele precisa de ter um mindset de crescimento, e se ele tiver um mindset de crescimento, tudo vai mudar e tudo vai se resolver. E o outro caminho o problema está nas lideranças. A gente precisa, então, treinar as lideranças e melhorar o mindset das lideranças, e aí tudo se resolve também, porque as lideranças é que detêm poder na organização, e se a gente melhora as lideranças, automaticamente tudo fica bom. Né? Sim e não, né? Acho que sim, há uma responsabilidade das pessoas que detêm poder dentro das organizações e que estão em cargos de gerência e tal, eles têm realmente uma responsabilidade aí. Quando você olha, por exemplo, para estudos sobre segurança psicológica, em sua grande maioria, esses estudos normalmente estão falando sobre como a gente ter líderes mais compassivos, uma liderança mais facilitadora, uma liderança mais humanizada, mais empática, né? E tudo isso é real, a gente de fato precisa de lideranças mais humanizadas, mais empáticas. Embora eu ache o termo humanizado horrível, porque não tem como não ser humano, mesmo quando a pessoa ela é agressiva, ela está sendo humana também, né? Mas, mais uma vez, a gente volta para essa questão das estruturas sociais em que essas pessoas estão envolvidas, né? Uma pessoa líder que reproduz algum tipo de comportamento nocivo, algum tipo de comportamento tóxico, há uma questão na equação pessoal dessa pessoa que contribui para que ela faz isso, mas há também uma grande parte desse comportamento que é uma resposta ao ambiente em que ela está inserida. Né? Então,
Você muitas vezes tem lideranças que têm a sua participação nos lucros, por exemplo, a sua PLR condicionada a bater determinadas metas. Quando eles percebem que as metas não vão ser batidas, eles não vão receber a remuneração variável deles, eles começam, então, a pressionar seus funcionários, né? Você tem também toda uma série de artefatos de avaliação de performance dessas lideranças, né? Então, há uma série de incentivos perversos que convidam esse tipo de comportamento. Às vezes, eu gosto de fazer uma transposição para as pessoas entenderem melhor isso, que é o seguinte: a gente tem, por exemplo, uma série de casos de violência policial no Brasil e no mundo, né? Inclusive, teve uma intervenção no Brasil que ajudou muito a reduzir casos de violência policial, que foi colocar uma câmera, né, para filmar os policiais em ação. E aí, cara, não é possível que você vai chegar à conclusão de que, não, o policial ele é inerentemente ruim, né? O policial é ruim, é um ser humano execrável, ele, de uma forma ou de outra, vai acabar cometendo um ato de violência, né? Não dá pra gente olhar assim, cara. Eles estão inseridos num contexto de violência. Violência é o que eles consomem o tempo inteiro, o dia todo, e em a educação que eles recebem é voltada para isso, e etc. e tal. Então, o comportamento policial, ele é uma resposta ao meio que ele está inserido. Outra coisa outro exemplo interessante é a gente olhar, por exemplo, para o caso de alunos que trapaceiam na escola, que pegam cola, que tentam, né, de alguma forma, trapacear nas provas e tal. Cara, não é possível que você vai partir do pressuposto de que esses alunos, eles são todos ruins, e eles são todos apenas trapaceiros e medíocres. Será que não tem alguma coisa a ver com o sistema educacional, com a forma como eles são avaliados, com a forma como o conteúdo é estruturado, né? Inclusive com o fato deles serem preparados para passar em provas ao invés de aprender um conteúdo, né? Então, se a gente quer sair desse discurso do herói solitário, primeiro a gente tem que retomar o que eu já estou trazendo desde o início aqui nessa conversa, é olhar para as estruturas e como a estrutura influencia o comportamento. O comportamento ele é sempre uma resposta, em alguma medida, né, às estruturas em que o indivíduo está inserido. Existe uma agência individual, uma capacidade do indivíduo de fazer suas próprias escolhas, né, e ter o seu livre-arbítrio, mas há também uma grande restrição imposta pelas estruturas que estão ali, em que esse indivíduo está em contato e interagindo o tempo inteiro. E depois, sobre a questão específica do herói individual, a gente também tem que entender que não existe resultado que é fruto do esforço individual em lugar nenhum na sociedade. Não existe isso. Você, o tempo inteiro, você tem uma interdependência com uma série de outras pessoas e de outras estruturas dentro da sociedade. Você não faz nada sozinho, né? Você achar que alguém faz alguma coisa sozinho é você achar que um único floco de neve vai causar uma avalanche. Você precisa de muitos flocos de neve para causar uma avalanche, né? Então, por mais que o homem branco, numa sociedade patriarcal, ele goste de achar que ele faz tudo sozinho, geralmente tem uma mulher em casa fazendo um monte de coisa invisível, né? Por mais que a gente goste de atribuir reconhecimento individual para as pessoas dentro da organização, metas individuais e tal, cara, aquilo foi um trabalho de um esforço coletivo, né? Então, acho que são basicamente duas coisas, né, para a gente entender melhor o papel da liderança dentro das organizações. A gente precisa desenvolver os líderes, sim, mas entendendo que os líderes eles estão respondendo às estruturas em que eles estão inseridos. Corrupção não é só uma questão individual, corrupção é um fenômeno do sistema social que as pessoas estão inseridas, né? E depois também entender que a liderança ela é importante, mas não tanto, gente. As pessoas elas se organizaram durante muito tempo sem uma liderança centralizada, né, dentro da sociedade. A gente tem 1 milhão de exemplos de organizações e de formas de organização social que não tem essa figura tradicional de líder que a gente
que a gente tanto prega. Eu escrevi um artigo sobre isso, que é, na verdade, um artigo sobre uma pesquisa científica sobre o fenômeno da liderança, que se chama Liderança Zumbi, né? Quem quiser se aprofundar, procura aí Liderança Zumbi no Google, que vocês vão poder ver mais sobre uma outra visão sobre o fenômeno da liderança, que traz a ideia de liderança não como sendo um atributo um conjunto de atributos de um indivíduo, comportamentos de um indivíduo, mas a relação entre as pessoas que percebem determinados indivíduos como sendo líderes, né? A liderança, ela sempre depende de algo chamado seguidança. Não existe liderança sem alguém que legitime essa função de liderança dentro das organizações e dentro da sociedade. Então, acho que isso talvez sejam algumas migalhas de pão que dê alguns caminhos para quem quiser aprofundar um pouco neste tema. Bom, a gente está caminhando para o final, mas eu quero fazer, eu vou ter que escolher, eu vou fazer mais 2 perguntas, porque é sempre uma aula, e depois vou tentar passar aqui pelo chat as perguntas que não foram respondidas, que eu não consegui fazer. Então, eu acho que a gente pode entrar na questão do pensamento sistêmico e como você acha que o pensamento sistêmico pode ajudar as organizações que estão presas nesses modelos tradicionais de gestão. Legal. Olha, eu vou falar sobre pensamento sistêmico de uma forma um pouco polêmica. Na verdade, o pensamento sistêmico ele já é um dos grandes responsáveis pela maior parte das mazelas dentro da organização que a gente tem hoje. Só que é um pensamento sistêmico que ele se originou ali no MIT, né? E você tem escolas do pensamento sistêmico, que são escolas que tratam sistemas como se fosse apenas um emaranhado de coisas que se conectam, você bota um input, ele gera um comportamento que vai depois sair um output daquilo ali. Essas são as escolas de pensamento sistêmico, são conhecidas como escolas de sistemas duros, sistemas rígidos, hard systems, né? Toda a escola do MIT, os famosos Donella Meadows, Peter Senge, esqueci o nome do carinha agora do Systems Dynamics, daqui a pouco eu lembro dele. Tem uma série ali de pensadores sistêmicos de Systems Dynamics do MIT, Jay Forrester, que basicamente vão tentar modelar sistemas sociais como se eles fossem máquinas. E essas escolas, elas tiveram grandes contribuições para tudo que a gente faz hoje. E a maior parte da gestão tradicional bebeu nessa escola de pensamento sistêmico, né? Quando você fala do sistema Toyota de produção, quando você fala do PDCA, por exemplo, quando você fala do Kanban, né? Quando você fala de agilidade, todas essas abordagens industriais, o desenvolvimento de software, gestão de fluxo, gestão operacional e etc. e tal, todas elas beberam em pensamento sistêmico. Então, o pensamento sistêmico que eu estou falando não é esse. Também não é o pensamento sistêmico do Otto Scharmer, porque o Otto Scharmer, ele basicamente, com a sua teoria U, ele propõe uma abordagem em que você identifica 3 grandes vozes, 3 grandes divisões do ser humano, consigo mesmo, com o outro, com a sociedade, e aí parece que se a gente resolve a nossa relação com essas 3 vozes e com esses 3 divides, o mundo todo se resolveu, porque a gente tem um modelo em forma de U lindo que mostra uma jornada super linear de como a transformação societal pode acontecer. Também não é isso, né? Porque, de novo, isso também reflete uma visão super de engenharia, onde um engenheiro está tentando resolver os problemas do mundo como se o mundo fosse uma grande máquina que você consegue operar a partir dos seus dispositivos e suas engrenagens, né? Então, eu estou falando de pensamento sistêmico crítico, informado pelas ciências sociais, né? Que são escolas de pensamento sistêmico que não vêm da engenharia. Então, você vai ter aí abordagens como Soft Systems Thinking, por exemplo, né? Você vai ter aí abordagens como a teoria do pensamento sistêmico crítico, as heurísticas de pensamento sistêmico crítico, né? Que são abordagens mais soft, mais subjetivistas, que vão romper com o positivismo que eu trouxe lá atrás, né? E, além disso, eu também estou falando de escolas da complexidade. Você pode pegar o Mohan, por exemplo, como um grande filósofo da complexidade. Você pode pegar o Dave Snowden como um grande filósofo da complexidade. E eles também vão sair desse lugar super objetivo para discutir mudanças na sociedade.
Então, como é que este pensamento sistêmico, crítico, informado pelas ciências sociais, pode ajudar a gente a transformar organizações e hackear organizações, né? Olha, ele vai ajudar a gente a fazer isso, essas escolas vão ajudar a fazer isso, basicamente de 3 formas, né? Primeiro, a gente vai identificar as fronteiras dentro das organizações e dentro dos sistemas sociais. Pensar sistemicamente é sobre você identificar fronteiras. Toda vez que você descreve um sistema, estou descrevendo um sistema escola, estou descrevendo um sistema de uma área, estou descrevendo um sistema de uma organização, eu imediatamente estou eliminando algo, estou marginalizando algo, né? Depois, o pensamento sistêmico vai ajudar a gente a analisar criticamente essas fronteiras a partir de interconectividade, interrelações, né? E, por fim, a gente vai fazer isso explorando múltiplas perspectivas. Então, você tem diferentes tipos de abordagem de pensamento sistêmico para diferentes tipos de contexto. Existem contextos em que há uma grande batalha de disputas de narrativa, disputas de poder, que são contextos que a gente chama de coercitivos. Para esse tipo de contexto, você tem 1 milhão de escolas do pensamento sistêmico. A escola crítica é um deles. Você tem contextos que são contextos unitários, onde as pessoas elas têm um certo consenso sobre o tipo de problema que elas estão lidando e não tem tantas disputas de narrativas. Aí, nesse caso, uma abordagem como System Dynamics do Jay Forrest, do Peter Senge, pode até ser útil, por exemplo. Não estou também jogando totalmente fora o trabalho que a galera fez, né? Depois você tem um contexto que é um contexto plural, onde você tem grandes diferenças de perspectivas, mas não há uma disputa coercitiva de poder tão forte dentro daquele ambiente. E aí você tem determinados tipos de abordagens, né? Então, eu queria poder dar uma resposta, como o nosso querido Otto Scharmer faz, por exemplo, que você vai lá e resolve 3 grandes divisões e o problema está resolvido. Mas isso seria uma resposta antissistêmica. Inclusive, a Roberta falou, bom, acabou com a minha visão positiva do Otto Scharmer. Tudo bem, é sempre assim, a conversa com o Ravi, Roberta, a gente vai se desconstruindo, entendeu? Já excluí Donella também da minha vida, e aí a gente vai... Eu excluo, Donella Meadows é uma deusa, uma musa maravilhosa, ela é absolutamente incrível. O Otto Scharmer também é absolutamente incrível. É só a gente não entender a proposta desses pensadores, dessas pensadoras, como sendo realmente algo que vai resolver os problemas da sociedade. Não existe isso. Né? Não tem uma única abordagem que vai funcionar em todos os contextos. E a Donella ela nunca fez isso, né? Mas quando você tem uma abordagem como o Otto, por exemplo, que fala sobre a transformação da sociedade, e aí ele oferece 3 coisas que você precisa resolver, cara, você já tem que saber que está errado, galera. Não tem como você transformar a sociedade olhando em 3 coisas. Sim, a gente já desconfia. Quando a resposta é muito simplista, a gente já desconfia. E para onde você acha que estamos caminhando em termos de modelos organizacionais e quais são as tendências mais interessantes que você tem observado nesse campo de transformação? Olha, eu acho que a gente tem aí algumas tendências, né? A gente tem uma tendência que ela sempre esteve presente desde a Revolução Industrial, que é de cada vez mais dominação e subordinação e opressão dentro das organizações. Eu acho que isso vai continuar acontecendo, infelizmente, porque esse sistema econômico em que a gente vive ele é totalmente baseado na exploração e tal, né? Então, acho muito difícil isso mudar em grande escala. Mas a gente tem tendências muito interessantes rolando e que vêm justamente do grande terror do capitalismo, né? Vem de um país que hoje é manchete dia sim, dia não. Sim, eu estou falando do grande dragão, o grande monstro que aterroriza os investidores da Bolsa. Estou falando da China. A China está com uma iniciativa agora muito interessante de um modelo super descentralizado de organizações sem chefes. É um modelo que ele se chama Rendanhei. Se alguém quiser localizar depois, é um pouco difícil escrever isso, você vai encontrar esse modelo, procure pelo caso Business Case da Haier. Haier, escrito com H. E vocês vão encontrar ali um ecossistema de microempreendimentos com mais de 5 mil empreendimentos de organizações sem chefes, onde eles criaram toda uma outra forma de organizar o trabalho e tal, que é muito interessante. Essa hoje é, sem dúvida, uma das maiores tendências que a gente está observando.
E você vai ver que é uma tendência realmente relevante, porque você tem uma organização super tradicional e antiga como a Bayer, que está adotando esse modelo. Claro, tem uma série de problemas, né, gente? Não dá para achar que a Bayer está realmente copiando o modelo ipsis literis lá da China, dos chineses, né? Até porque quem está implementando essa mudança na Bayer é a McKinsey. Então, assim, não se iluda. É uma unidade complexa. Mas é uma tendência muito forte. Eu acho que a autogestão e as organizações, o cooperativismo de plataforma, as diferentes formas de autogestão, elas estão hoje mais vivas do que já estiveram na história da humanidade, né? Então, eu não sou ingênuo ao ponto de achar que a gente está caminhando para um mundo, como o Frederic Laloux descreve lá no Reinventando Organizações, muito menos por uma via de nível de consciência, pelo amor de Deus, né? Não acho que a gente está caminhando para um nível de consciência diferente, pelo contrário, estamos estagnados, se é que existe essa coisa de nível de consciência, mas eu acredito sim que existem algumas iniciativas que elas estão ganhando força e que hoje têm mais força do que já tiveram na história da humanidade quando a gente fala de indústria, né? Então, eu ficaria ligado nessa tendência de organizações descentralizadas com modelos de plataforma, especialmente baseados na Haier, nesse modelo chinês aí. Acho que é O uma Rodrigo escreveu aqui para gente. boa. Na verdade, eu tenho, acho que uma pergunta que a gente pode encerrar, mas antes eu queria tentar passar por todas as provocações. Deixa eu ver aqui algumas que não foram faladas. Tem aqui uma boa provocação do Guilherme. A estrutura responsabiliza o indivíduo e o indivíduo responsabiliza a estrutura. Só que tudo é feito por indivíduos. Eu gostaria de ver uma conversa onde se discute mais soluções e não problemas. Mas acho que a gente trouxe, né? Algumas soluções. Eu acho que, na verdade, eu quero responder essa, tá? A gente vive numa sociedade que anseia pela busca de soluções. Você começa a discutir problemas já com a solução sendo proposta. Então, o meu convite é que vocês se acostumem mais a se aprofundar no problema mesmo e sustentar o lugar de não ter uma solução, né? E, inclusive, o lugar do crítico não é oferecer soluções. Desapega dessa ideia também. O crítico ele não tem que oferecer soluções. O crítico ele tem que fazer críticas sólidas e demonstrar por que não funciona, né? Agora, claro, seria legal a gente discutir soluções, mas, cara, soluções não são transponíveis de um contexto para o outro também. Então, beleza, vamos falar das soluções, por exemplo, que a Haier fez, mas eu consigo transpor um negócio que funciona lá na China para uma indústria brasileira? Provavelmente não. Para eu entender o que funciona na indústria brasileira, eu preciso me debruçar e namorar muito o problema, né? A gente tem uma ânsia muito grande de convergir rapidamente para soluções antes de abordar o problema e exaurir o problema, né? Então, eu inverteria isso, né? Por mais sociedades onde a gente namora mais os problemas e fala menos sobre soluções, porque talvez isso vai ajudar a gente não a encontrar respostas melhores, mas a fazer perguntas melhores. Eu gosto das perguntas também. Tem uma outra pessoa que falou sobre política, mas agora aqui, ó, Ravi, por favor. Como você entende o conceito de política nas organizações? O termo fazer política é pejorativo, isso me incomoda. Foi o Mauai que fez essa pergunta. Desculpa, pode fazer de novo? Claro, Ravi, como você entende o conceito de política nas organizações? O termo fazer política é pejorativo e isso me incomoda. Perfeito, perfeito. Como é que a gente poderia redefinir, então, política, né? Política, dentro do senso comum, acaba indo muito para esse lugar de você ter que influenciar as pessoas, manipular agendas e por aí vai, né? Eu vejo política nas organizações como as estruturas que a gente cria para que o poder possa fluir da forma mais justa possível, né? E transparente. Então, olhar para a política não como um processo de manipulação, não como uma forma da gente ter que influenciar um ao outro, mas sobre as estruturas que permitem o funcionamento e o exercício do poder pelas pessoas dentro da sociedade.
Lorena faz uma provocação boa. Tem algum livro que ensina como jogar o jogo do mundo corporativo? Competência já deixou de ser um diferencial, a politicagem é que dita as regras do jogo. Então, eu não conheço, né? Talvez tenha. Eu não conheço um jogo que ensina a jogar um livro que ensina a jogar esse jogo. Tem uma parte do nosso livro, Hacking Cultural. O nosso livro Hacking Cultural, ele tem uma primeira parte que é muito focada em metodologia, de como você pode desenhar intervenções, estruturar os seus experimentos e tal. E tem uma segunda parte em que a gente utiliza os últimos aprendizados da ciência comportamental e da economia comportamental para ajudar as pessoas a venderem as suas ideias e realmente persuadirem as pessoas dentro das organizações de que as suas ideias fazem sentido. Então, assim, eu não acho que isso resolve o problema todo do jogo de cintura, mas é justamente o que a gente tenta fazer. Além de, metodologicamente, como é que a gente pode desenhar intervenções, como é que a gente embala essas intervenções para que elas sejam sexy e as pessoas queiram testar elas. Então, o livro é gratuito, Hacking Cultural, só procurar. E agora a última pergunta mesmo, antes da gente ir para os finalmente. Você enxerga o futuro das organizações com otimismo ou pessimismo, ou um caminho do meio? Você diz o futuro das organizações em geral? Em geral. Olha, para mim só existe um cenário otimista. É um cenário em que a gente estabelece limites muito rígidos para o crescimento econômico, em que a gente tem um grande processo de apropriação das organizações privadas pelo Estado, e em que a gente também acopla todos os nossos mecanismos de gestão com questões de sustentabilidade ambiental. Esse seria o único cenário que eu vejo de otimismo caso a gente fizesse alguma coisa nesse sentido. O problema é que eu não vejo isso acontecendo na sociedade, então eu acho que eu tendo mais para um lado pessimista. Tá bom, eu esperava essa resposta, pelo menos ela não foi tão nua e crua. Obrigada, Ravi. É sempre uma aula, realmente. A gente termina aqui, eu sempre, pelo menos, saio refletindo, mudando de ideia, me questionando. Super obrigada pela sua presença. Se você quiser falar onde você está, onde as pessoas te encontram, falar um pouco mais da Target Deal, fica à vontade. Beleza, gente. Então, olha, vocês podem seguir as minhas provocações diárias no LinkedIn, no meu perfil com meu nome, Ravi Resk. Eu faço parte desse coletivo, Target Deal. A gente tem um blog recheado de conteúdos, mais 200 artigos publicados. A gente tem também livros publicados. Um dos livros que eu fui coautor é o que eu mencionei para vocês agora. O livro se chama Hacking Cultural. E a gente oferece cursos e trabalhamos com consultoria também. Temos uma comunidade bem vibrante. Vocês podem entrar no nosso site, targetdeal.com. Se vocês não souberem como escrever isso, vocês podem fuçar no meu perfil, depois vocês vão ver o nome da organização. E vocês me encontram diariamente também no LinkedIn, na LinkedDisney, onde eu estou ali fazendo a minha vida de influencer corporativo rebelde. E é isto. Obrigada, Ravi. Obrigado, Lívia. Valeu pelo convite. Obrigado, Paulo. Pessoal, que maravilhoso, que papo incrível. Eu estava aqui me coçando nos bastidores, fazendo todas as expressões aqui em resposta ao conteúdo. A audiência participou bastante, muitos comentários ali no LinkedIn, muitas perguntas, muitos complementos a respeito das reflexões que o Ravi trouxe, então foi incrível e a gente vai ter que fazer de novo, porque foi muito bom mesmo. Então, eu queria agradecer tanto ao Ravi quanto à Lívia por esse bate-papo incrível. Para quem perguntou também, vai ficar gravado. O próprio evento aqui do LinkedIn, ele já carrega a live na íntegra, então fica permanentemente ali no LinkedIn e também depois nós iremos subir no YouTube, no Raízes da Inovação, que contém todos os episódios dessa série de podcasts.
E também vamos trazer alguns conteúdos, resumo aí dos principais insights dessa conversa nas nossas newsletters. Então, a gente ainda vai reverberar bastante todos esses ensinamentos, esses conteúdos incríveis aí, referências que o Ravi nos trouxe. Então, eu queria também agradecer aí e deixar o link aqui também do Innovation Roots para quem não conhece ainda o projeto, para entrar no nosso site, seguir aí as nossas redes sociais, assinar a nossa newsletter, tanto no Substack quanto no LinkedIn, para a gente poder continuar essa conversa aí sobre esses aspectos todos, né, de transformação organizacional, liderança consciente, liderança regenerativa, porque como o Ravi falou, não tem bala de prata, não tem uma solução única e simplista. A gente vai ter que ir se remodelando e reaprendendo e desaprendendo a todo instante. Então, eu queria agradecer muito esse bate-papo e maravilhoso. Muito Valeu, bom. gente. Obrigado pelo convite. Obrigada. Valeu, galera.